Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Veja bem como a gente vai ler o texto bem devagar para a gente entender. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico, meu Deus. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo: quem entrará, ou que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e sem alguma coisa tenho defraudado algum ou alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu serei breve. Paulo disse que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Paulo disse: prefere falar 5 palavras que alguém entenda do que falar 10 mil e ninguém entender nada. Por isso que eu quero que você preste atenção. Você que leu esse texto, fala de salvação, fala de uma casa que Jesus foi. E a Bíblia diz: onde tem 2 ou 3 está presente, então o Senhor está aqui. Amém? Já começa o texto dizendo que Jesus está aqui. E a Bíblia vai relatar que Jesus ele ia passando. Ele entrou em Jericó e ia passando. Só que nessa passagem por Jericó, irmãos, nós vemos aqui a situação de um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele era uma das pessoas que talvez não, a população olhava para Zaqueu e não via em Zaqueu nenhuma qualidade. Porque Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era um homem rico, mas a riqueza dele não trazia qualidade para ele. Porque a Bíblia vai relatar logo mais na frente que quando ele vai se aproximando de Jesus, muitos ali o criticaram. Porque ele tinha um testemunho na sociedade que não era bom. Ele era publicano e era cobrador, né, ali daquelas pessoas, e com certeza não era honesto. Mas Jesus ele ia passando e Zaqueu, ele, em meio àquela situação, aquele movimento, aquelas pessoas, ele queria se aproximar de Jesus e viu que não era fácil, porque havia uma multidão em volta, havia um povo em volta, havia ali seus discípulos provavelmente em volta. Então ele queria ver Jesus de perto. E nós sabemos, irmãos, que para ver Jesus de perto não é fácil. Embora a gente diga que Jesus está aqui, mas para ver ele, a Bíblia diz lá em Isaías 59, verso 1 e 2, né, que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus e encobre o seu rosto para que ele não nos veja. Então, ainda que a gente esteja perto de Deus, o pecado ele faz essa divisão entre nós e ele. Zaqueu queria ver Jesus a qualquer preço. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, como muitos ouvem, mas ele queria uma proximidade. Ele queria uma comunhão, ele queria se achegar mais. E a Bíblia diz que se achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. E ele, em meio àquela multidão, ele toma uma atitude que poucos talvez teriam a coragem de tomar. Baixa estatura, talvez um anão, não sei. Resolve subir em cima de uma figueira brava, porque ele ouviu falar que Jesus ia passar
naquela estrada. Então, irmãos, o que chamou a atenção nesse texto é que ele queria a qualquer preço ver Jesus. Ele não só queria ouvir falar, porque ele já estava cansado talvez de ouvir falar que existia esse Jesus, que ele andava com multidão. Ele queria ver. E a única opção que ele teve, ou talvez a última que ele procurou, era subir em cima daquela figueira, porque Jesus ia passar naquele local. E ele sobe com a esperança de ver Jesus. E quando ele sobe, a Bíblia diz que Jesus veio no meio daquela multidão. Mas só, irmãos, o que chamou a atenção de Jesus naquela situação, naquela estrada, naquele caminho, não foi só simplesmente Zaqueu querer ver Jesus. Porque, irmãos, todo mundo quer Deus, quer ou não quer? Mas o que chamou a atenção foi a atitude que Zaqueu teve. Porque muitos ali queriam ver Jesus. Aqueles que andavam em volta de Jesus não queriam só ver, mas andavam com ele. Mas a dificuldade para Zaqueu, ela trouxe ali, ela formou ali no meio daquela situação uma coisa chamada atenção. Porque chamou a atenção de Jesus. E quando ele chega, se aproxima, a primeira coisa que Jesus, quando chega debaixo daquela árvore, eu fico imaginando, irmãos, a cena. Ele chega, para, talvez todos em volta, e diz: por que o Senhor parou aqui? Sabe o que aconteceu? Por que o Senhor parou aqui? Ué, talvez para pegar uma sombra, porque tem uma figueira, né? Talvez para ficar aqui um pouco, descansar. Não, Jesus para, todos param, e só um homem, pecador, falho, estava em cima de uma árvore. Jesus não olhou para o pecado, não olhou para a falha. Jesus olhou para a atitude. E Jesus olha, vê aquele rapaz pequeno, podia ser grandão, e ele faz uma das coisas que eu acho linda, irmãos. Ele chama Zaqueu para descer da árvore. E quando Zaqueu desce, eu tenho que resumir porque o tempo é curto. Quando ele desce, o Senhor, ali em um diálogo juntamente com ele, o texto vai dizer que quando Jesus chegou àquele lugar, verso 5, capítulo 19, verso 5, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Por que Jesus, irmãos, podia ir para a casa de vários que estavam ali em volta? Eu fiquei perguntando, mas tinha tantos que queriam tanto a presença de Jesus naquele dia lá na casa deles. Talvez alguns já tinham dito: Senhor, vem para a nossa casa tomar café. Não sei se tinha café, né? Mas, Senhor, vem para a nossa casa fazer um lanche. Vem lá para casa dormir. Talvez muitos ali queriam a bênção do Senhor, né? Talvez muitos ali estavam querendo algo material. Zaqueu, ele já tinha algo material, mas ele não estava se importando com isso. Ele queria era a presença de Jesus na casa dele. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmão, se mostra, você quer chamar a atenção de Deus na sua vida? Nunca vai ser pelo que eu falo, nunca vai ser pelo que eu acho, vai ser pelas nossas atitudes. Deus honra atitudes. Falar, tem um ditado que diz que até papagaio fala, não é verdade? Mas fazer, papagaio não faz. Então, Zaqueu, ele não só queria, mas ele procurou uma ocasião para chamar a atenção de Jesus. E o texto vai dizer que quando o Senhor diz: desce, porque hoje me convém entrar na tua casa. E ele obedece, desce. E o texto diz que apressando-se desceu e recebeu Jesus com júbilo, quer dizer, com alegria. Irmãos, eu gosto de pensar, eu gosto de meditar. Pense comigo, Jesus desceu, disse: Zaqueu desce, Zaqueu desce. Hoje, Zaqueu, eu vou na tua casa, né? Zaqueu se anima. Eu fiquei pensando, imaginando, Zaqueu deve ter dito: olha, eu consegui o meu objetivo. Enquanto todos estavam em volta ali, talvez um dizia: Senhor, oh glória. Não, outros pegavam na roupa, outros passavam a mão nele.
Mas, irmãos, eu me lembrei da mulher do fluxo de sangue. Enquanto tinha uma multidão em volta dela, a Bíblia diz que só ela chamou a atenção. Por quê? Porque ela queria, a qualquer preço, chamar a atenção de Jesus naquela mulher. E o texto vai dizer que aquela mulher foi curada porque ela tocou na orla do Senhor. E ela disse, olha, se eu tocar eu serei curada. Ela chamou a atenção pela fé. E o texto vai dizer que, voltando para cá, que quando Jesus diz que vai na casa de Zaqueu, Zaqueu se alegra. E o texto, verso 7 diz que, vendo todos isso, o que aconteceu, todos que estavam em volta de Jesus começaram a murmurar e a apontar Zaqueu e dizer, como é que pode? Ele vai lá na casa de um pecador. Talvez começaram a apontar, olha, esse cara aí, talvez até alguns chegaram a Jesus, esse cara aí, Senhor, o Senhor não conhece ele. Mas a Bíblia diz que o Senhor sonda nossos corações. Olha, esse cara aí, Jesus, esse cara aí é um ladrão. Senhor Jesus, esse cara é um bandido. Esse cara aí rouba. Isso é um cobrador de imposto injusto. Eu sei que a Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a murmurar, quem estava em volta do Senhor Jesus. Mas o texto vai dizer que de repente Zaqueu, ele faz uma coisa mais além daquilo que muitos ali talvez nem esperavam. Enquanto todos murmuravam, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que levantando-se Zaqueu, ele disse mais uma vez para o Senhor Jesus, Senhor, aqui é onde é o ponto principal, irmãos, desse texto. Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens. Em seguida ele diz, se em alguma coisa tenho defraudado, restituo quadruplicado. Veja, irmãos, que a gente leu que no começo do verso, quando Zaqueu está na árvore, quando ele desce daquela árvore, Jesus diz, hoje me convém ir na sua casa. Diga assim, hoje me convém ir na sua casa. Diz o texto sagrado. Só que aqui já não é mais a mesma conversa. Jesus chega na casa de Zaqueu. Só que quando ele chega na casa de Zaqueu, irmãos, ele esperava o quê? Que Zaqueu reconhecesse o seu erro. Primeiro Zaqueu convida e ele vai. Se Jesus convidar você essa noite, como diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se Jesus convidar você essa noite para entrar no seu coração, e a palavra aqui está sendo pregada, vai e entra, você vai entender a palavra. E se na última parte, se você não fizer, porque vamos ver o texto aqui, olha o que diz, ó. Levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Sabe o que quer dizer isso? Se eu roubei, Jesus, aquele rapaz ali, eu vou dar ele 4 vezes mais. Se eu roubei aquele rapaz ali 1.000 ou 2.000, eu vou 4 vezes mais, eu vou dar. Eu fiquei imaginando, irmãos, tentando entender esse texto. E ele é fácil de entender porque se Zaqueu ia dar tudo que ele tinha, ia dar a metade do que ele ia dar aos pobres, e nunca ele tinha defraudado, ele ia quadruplicar, dar 4 vezes mais. Eu imaginei, Zaqueu ficou pobre, sem nada, irmãos. Não é porque uma parte ele ia dar, e a outra ele ia devolver porque não era dele. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Zaqueu realmente era o que a população dizia que ele era. Mas Jesus não olhou da forma que a população olhou. A população apontou pelo que ele era. Jesus não apontou, nem tocou no assunto. Amém? E então, a resposta que Jesus dá é porque Jesus, irmãos, espera do ser humano a atitude. E o texto vai dizer assim no finalzinho, ó. Quando ele respondeu e disse que fazia tudo isso, devolvia, disse-lhe Jesus, no verso 9, hoje veio salvação a esta casa. Primeiro, ele fala que vai na casa de Zaqueu. Mas depois, quando ele vê que a atitude de Zaqueu foi tão maravilhosa, irmãos,
tão linda. Aí ele não diz mais, olha, hoje eu estou na tua casa, Zaqueu. Mas Jesus esperava o quê, irmãos? Só estar lá? Não. Ele queria levar para aquela casa salvação. Ele não queria levar para aquela casa só a presença dele. Porque, irmãos, a presença de Deus, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está em qualquer lugar da terra. Mas a questão não é só a presença de Deus. A questão não é só Deus estar. A questão é Deus estar satisfeito com as nossas atitudes. E aqui Ele agrada tanto a Deus que Ele diz que hoje veio salvação a esta casa. Ele estava dizendo para Zaqueu, Zaqueu, eu te vi antes de tu me ver. Quando tu estava em cima da figueira eu já sabia. Quando eu ia passar tu queria me ver, mas eu já tinha te visto. Ele estava dizendo para Zaqueu, Zaqueu, quando tu me chamou para vir à tua casa, eu já sabia que eu ia vir aqui. E quando agora tu se arrepende e diz que vai se consertar comigo, devolvendo aquilo que não é teu e sendo generoso ao ponto de se desligar de algo material para mim servir, Zaqueu, esta parte eu esperei. E por isso que hoje eu digo que veio salvação a esta casa. Glória a Deus, aleluia. E o texto, irmãos, termina dizendo assim, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que ele veio buscar, irmãos? Pecador. O que é mais precioso para Jesus nessa terra? Um pecador. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Se arrepende. Zaqueu se arrependeu de ser um ladrão, de ser um salteador. Eu digo ladrão porque a Bíblia vai dizer que ele era um ladrão. Mas a Bíblia diz que ele era um cara que não era lá essas coisas. Não agradava. Tinha um testemunho ruim. Mas Deus, Ele nunca vai olhar para um pecador na qualidade de pecador, assim, e apontar e dizer, você é um pecador, você não presta, não. Quando Ele olha para um pecador, quando Jesus hoje, nos dias de hoje, olha para um pecador, Ele se lembra de uma aliança que foi feita com o Pai. Ainda lá nos céus, quando a Bíblia diz que foi até lida essa noite, que Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? Nós estávamos perdidos. Isaías diz que nós andávamos como ovelhas que não tinham pastor. Você já parou para pensar nisso? Salvação zerada. Preço ninguém queria pagar. Situação, crédito com Deus praticamente zerado. O salmista, ele escrevendo, ele vai falar sobre um cálice. Eu vou ler aqui rapidinho para você. No Salmo 75, a palavra de Deus diz assim, 75 verso 8, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele certamente todos os ímpios da terra. Se eu viver a minha vida nesta terra como ímpio, Deus tem uma conta para acertar comigo, caso eu não venha ao Senhor Jesus e diga, Senhor, você que fez Zaqueu, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu preciso me consertar. Porque, irmão, senão, a gente prega muito o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que pregar o amor. Mas a Bíblia diz que Deus é amor e Ele também é juízo. Então, o salmista diz que há um cálice na mão do Senhor que ferve. E diz que certamente beberá dele todos os ímpios da terra. Aí, quem é ímpio, irmão? Zaqueu, antes de tomar atitude, ele era ímpio. Quando ele toma atitude, Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa. Jesus está dizendo, deixou de ser ímpio, agora é meu servo. Deixou de sair do mundo, agora é meu. Estava perdido, como diz o texto, eu achei. Então, irmãos, a Bíblia ela sempre vai apontar dentro de nós. A palavra de Deus vai dizer, ó, você está certo, você está errado. Você anda direito
e você anda errado. O Senhor deixou muito claro na sua palavra, é dura, mas infelizmente ou felizmente é dura, mas ela produz em nós vida. A palavra de Deus diz que as palavras dele é espírito e vida. O Salmo 119, verso 105, ele é um dos salmos mais lindos, o verso mais lindo que eu conheço no salmo, que eu mais gosto. Quando o salmista no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus, aleluia. Se a palavra de Deus alumia meu caminho, irmão, eu tenho que andar por ela. Se eu não andar por ela, eu corro um risco de beber desse cálice da ira de Deus. Porque Jesus no Getsemane, a Bíblia diz que ele orava e ele bebeu também, provou desse cálice que era para nós. A palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras hoje nós somos sarados. Só que o ser humano, ele tem uma dívida com Deus ainda para consertar. E para ele consertar essa dívida, ele tem que ir a quem? A Senhor Jesus. Zaqueu não era bobo, foi logo a ele. O que o Senhor disse? Ninguém vai ao Pai se não for. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então hoje o acesso do ser humano para ir a Deus é através de Jesus. A Bíblia menciona que ele é o intercessor, ele é o advogado, ele é o intermediador entre nós e o nosso Deus. Somente Jesus pode nos dar a certeza da salvação e somente Jesus pode nos dar a certeza da vitória. Mas, irmãos, é preciso acontecer dentro de nós uma conversão, como foi com Zaqueu. Jesus não vai cobrar nunca de você, nem de mim, nem apontar o dedo. Mas ele vai sempre usar a sua palavra para nos apontar. Zaqueu conhecia com certeza a palavra. Mas quando Zaqueu se arrependeu, teve uma atitude, a Bíblia diz que Deus foi, e o Senhor Jesus foi ali e se agradou da atitude de Zaqueu. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor Jesus na nossa vida, ou ele é tudo, ou ele não é nada. Eu aprendi isso. Não é fácil. Sábado eu estava no monte e fui com jovens. E lá no monte a gente deitou assim na pedra, começamos a olhar para o céu, né? Muito estrelado. Eu comecei a me lembrar da promessa que Deus fez a Abraão. Ele disse: Abraão, conta as estrelas do céu, vê se tu pode contar. Assim será a tua descendência. E eu disse para os jovens, contando para eles sobre essa experiência de Abraão com Deus, né? E a gente abriu a Bíblia. E eu dizendo para eles que eles são jovens, cheios de vigor, buscando a Deus. Eu disse: meninos, todos os dias nós temos que estar preparados para morrer ou para se encontrar com o Senhor Jesus. Porque assim, eu dizendo para eles, né, a experiência minha, dizendo para eles: olha, de repente eu estou aqui, a pessoa diz: é novo, mas de repente eu tenho um ataque cardíaco no monte desse aqui, aí, como é que eu estou? Ou então, outro dia você está ali desapercebido, Jesus volta, como a irmã Lúcia falou isso, a diaconisa Lúcia, quem tem que estar preparado. Jesus volta, e aí, como é que eu estou? Nós temos que estar preparados, irmãos, para uma viagem. A conversão de Zaqueu, ela aconteceu naquele momento. Mas não é só aquele momento que Zaqueu ia ter que viver. É como dizem em Apocalipse: sede fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Todos os dias, todas as manhãs que a gente se levanta, é uma nova chance de viver na presença de Deus, de caminhar, de pelejar, porque a salvação, se fosse fácil, todo mundo era salvo. Mas o Senhor Jesus deixou claro: é por muita tribulação que nos importa entrar no reino dos céus. Mas é possível pelo meio do nosso Senhor Jesus, amém? Então, irmãos, temos que servir a Deus, temos que estar preparados. Se Jesus voltar agora, você tem que dizer, mesmo que a Bíblia diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem que estar com o coração preparado. Um atleta, quando ele vai, por exemplo, futebol, ele vai jogar futebol, ele não chega simplesmente das férias, vai lá e vai jogar bola, ele se prepara. Há uma refeição para que ele vá se preparar, ele não pode comer qualquer comida. Há nutricionista, há tanta coisa para que ele
vá jogar futebol, para que ele esteja preparado para uma Copa do Mundo, para um campeonato. Então assim somos nós, vivemos um campeonato espiritual, posso dizer assim, que temos que estar preparados todos os dias para uma nova batalha, para um novo confronto com o nosso adversário, que é o inimigo das nossas almas. Então, que nós possamos assim fazer como Zaqueu e continuar, né? Sempre reconhecendo nossos erros, como Zaqueu reconheceu, e sempre colocar Jesus dentro da nossa casa, e sempre que for preciso dizer: Senhor, eu estou errando aqui, eu errei aqui, eu caí aqui, estão me apontando sim, porque eu tenho um erro, mas eu vou me consertar. Não só falar, mas fazer. Repito, o que chama a atenção de Deus na nossa vida não é o que falamos, é o que fazemos. São as nossas atitudes que deixam Deus feliz. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, eu queria louvar um hino. Você que talvez diz assim: se Deus quiser eu serei salvo. Irmão, Deus quer que você salve. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Guarde isso na sua memória. Vontade de Deus é uma coisa, Ele tem vontade, memorize isso, que todos nós sejamos salvos. Mas segundo diz, que a gente venha ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. A vontade dele é que todos os seres humanos da terra sejam salvos. Mas Ele não vai nos obrigar nunca, irmãos, a ser salvo. Eu costumo dizer que Deus é tão bom que Ele permite a gente escolher. Ele nos deu o direito de escolha. Ou nós queremos Jesus ou não queremos. É uma escolha nossa. Agora, depois que a gente partir dessa terra, aí não dá mais para escolher. É enquanto estamos vivos. É nós que decidimos. Servir a Deus não só com o que eu digo que vou servir, mas servir a Deus com as minhas atitudes. Atitude. Deus quer de nós atitude. Se Zaqueu não tem a atitude de se sacrificar para subir em cima daquela árvore, hoje não estávamos falando de um Zaqueu que se arrependeu e que foi salvo. Estávamos falando de um Zaqueu ladrão e pecador que nunca quis nada com Jesus. Mas como ele tomou atitude até hoje, mais de 2000 anos se passou essa história, tem mais de 2000 anos, nós continuamos dizendo que o Senhor Jesus é o mesmo que perdoou o Zaqueu, que salvou o Zaqueu e a casa dele. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre nós e sobre a nossa casa, todos os dias, amém? Vamos ficar de pé. Eu queria pedir para você fechar seus olhos e fazer uma reflexão nesse hino. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Jesus está aqui, quer perdoar você de tudo aquilo que você fez ou deixou de fazer. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Assim foi no coração de Zaqueu. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos invejaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando,
Ele estava anunciando salvação. Assim foi na casa de Zaqueu. Glória a Deus, aleluia. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar, como nessa casa essa noite. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Em Deus. nossos corações, em nossa casa. Que a tua graça nos acompanhe a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. Que o teu amor nunca se saia dentro de nós. Aleluia. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro. Lembra dessa cena? Apenas um cordeiro andando sozinho. Ele está voltando, irmãos. O Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés emocionados, ele estava anunciando, aleluia. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. Deus, aleluia. Seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Oh, glória a Deus, aleluia. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diz a tua palavra, Senhor, que ela nunca voltará vazia. Pai, a tua palavra também afirma que o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor nos deu uma obrigação, Senhor, porque Paulo disse que ai dele que não pregue o Evangelho. O Senhor nos deu a obrigação de pregar a tua palavra, mas a tua palavra é fiel e diz que é o Senhor que convence-nos dos pecados, da justiça e do juízo. Para esta noite a tua palavra ela foi anunciada, ela foi pregada e ela não voltará vazia, ela fará aquilo que te apraz. Senhor, em nome de Jesus, essa noite o teu filho tomou essa atitude de vir fazer esse culto neste lugar, porque ele sabe o valor de uma alma, como foi louvado essa noite. E uma alma é muito cara, foi comprada com sangue, e foi sangue inocente derramado naquele calvário, naquela cruz. Senhor, e o teu sangue diz a tua palavra que ele tem o poder de nos purificar de todo pecado. E o homem com pecado, Senhor, ele não pode ver a Deus, mas ele sendo purificado pelo teu sangue, ele tem a graça, assim como Zaqueu teve, de ver ao Senhor face a face, porque tua palavra diz que um dia veremos o Senhor face a face. Pai, muito obrigado, que nós possamos, Deus, essa noite ir para casa feliz e guardar a tua palavra no nosso coração, porque a tua palavra diz, está escrito, que nós escondemos a tua palavra no nosso coração é para não pecar contra ti. Que nós possamos, Deus, ter um reconhecimento como Zaqueu teve, não um conhecimento religioso, mas um conhecimento voltado para ti, em atitudes de ser transformados pela tua palavra. Porque o salmista disse, meu Deus, no Salmo 111, verso 105, Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. No Salmo 119, verso 11, diz o salmista: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Nós possamos, Deus, guardar ela no nosso coração. Abençoa-nos, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você diz amém. Diga graças a Deus. E eu passo para o pastor.